Tem muita coisa na nossa vida que Jesus já nos chamou, já nos tirou e já nos deu um novo direcionamento, mas a gente ainda às vezes teima em querer fazer aquilo que ele já nos tirou, aquilo que ele já falou pra gente que não é mais para fazer. Eu tô aqui nesse vídeo e eu quero falar com você a respeito sobre isso. Esse vídeo ele não vai ser editado. Se eu gaguejar, se eu falar alguma coisa aqui, é assim mesmo, tá? Ele não vai ser editado. Eu vou falar aquilo que hoje, lendo a palavra, o Espírito Santo ele impulsionou meu coração a vir aqui a gravar esse vídeo para vocês. Então assim, olá, para você que ainda não me conhece, meu nome é Oséias Marinho e eu sou pastor de uma denominação evangélica, né? E este canal aqui, ele antes tinha uma outra finalidade, mas é aquilo que eu quero falar aqui para você. Jesus, quando ele chama a gente, né, quando ele tem um chamado, quando ele nos leva a meditar, a pensar, e ele nos dá um comando, um direcionamento, aquilo que a gente já fazia no passado parece que torna-se irrelevante. E tem muitas pessoas que ainda pecam, né? Batem cabeça, não dão certo, as coisas não funcionam, porque ainda insiste em fazer as coisas velhas, em ficar no velho, em ficar fazendo aquilo que Deus já te tirou, né? A ordenança foi para você sair, para você não fazer mais, mas tem gente que ainda insiste em fazer. O que eu quero dizer com isso? Lucas capítulo 5, Jesus, ele no início do seu ministério, ele vai chamar Pedro, né, para o seguir. E a palavra de Deus vai dizer que Pedro e os outros discípulos, ainda não eram discípulos, eles estavam ali e lançando as redes ao mar da Galileia, né, ou também chamado Lago de Genezaré ou de Tiberíade. Quando ele lança as redes, eles não pegam nada. E eles ficaram a noite toda. O próprio texto vai dizer, de Lucas 5, que havendo ficado a noite inteira e não apanhado nada, não pegado nenhum peixe, né? E Pedro vai dizer para Jesus, mas sobre a tua palavra, eu vou lançar novamente as redes. Quando Jesus diz para ele, lança a rede, né, ao mar, mas antes sobe ao barco, né? Sobe ao barco e lança-te ao mar e joga a rede do lado direito. E ele vai dizer que, olha, eu sou um pescador experiente, passei a noite inteira aqui, não peguei nada. E nesse horário não tem peixe. Eu conheço esse lago mais do que todos. Mas, segundo a tua palavra, sobre a tua palavra, eu vou fazer isso. E quando Pedro faz essa situação, ele toma essa atitude de obedecer o que Jesus ali estava falando para ele. Então eles vão pegar muitos peixes, né? Vão pegar peixes, os grandes peixes eles vão pegar. A ponto que foi necessário chamar os outros barcos que estavam próximos para ajudar a levar os peixes a mais. Jesus chama Pedro. Veja, nesse dia Pedro teve eu digo assim, a maior pesca da sua vida foi essa, a maior pesca, e nesse dia então ele teria muitos peixes para vender, seria a maior venda da história da empresa de Pedro, podemos dizer assim, da empresa de Pedro. Mas Jesus chama ele e Pedro, ele larga tudo para seguir Jesus. Largou ali e foi seguir Jesus. Eu não estou dizendo que é para você largar tudo da sua vida, não. Mas tem certas situações que Jesus já disse para você largar, para você deixar. Porque as coisas só vão fluir, só vão acontecer na sua vida quando você largar, quando você deixar. Pensa comigo, se Pedro tivesse continuado ali e não tivesse seguido a Jesus, e tivesse continuado com os peixes, ele iria vender os peixes, teria um bom faturamento. Mas no dia seguinte, ele iria precisar voltar novamente ao mar para pescar. E ele não veria os milagres que Jesus fez. Ele não contemplaria as grandezas que Jesus fez. Veja só, tem muita gente que está preso nas coisas e não consegue ver os milagres que Jesus tem feito. Não conseguem ver as coisas que Jesus tem para fazer. Por quê? Porque ele está preso ainda nos ganhos secundários, nos ganhos materiais. A Bíblia vai dizer que
lá em Marcos capítulo 16. Marcos 16, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui rapidinho para você, para mim não falar errado. Marcos 16, a partir do versículo 6, Jesus, ele já tinha sido preso e ele já tinha sido morto, já tinha sido sepultado, né? Essa história está lá em João capítulo, deixa eu olhar aqui rapidinho, João capítulo 18, né? João capítulo 18, a partir do versículo 12, Jesus ele vai estar diante do Sinédrio e Pedro vai negar Jesus. Olha, Jesus tinha chamado Pedro, e Pedro tinha acompanhado tudo sobre Jesus, tinha acompanhado todos os milagres, mas ele vai negar Jesus, né? E Pedro, agora ele vai se aquecer, né, na fogueira dos outros. Então Pedro ali agora nega Jesus, Jesus agora é morto, né? Então ele vai ao sepulcro e os discípulos ficaram meio que assim, vamos dizer assim, a ver navios, porque tudo aquilo que o mestre tinha pregado, tudo aquilo que o mestre tinha falado, agora ele estava morto, agora ele estava sepultado. Então eles ficaram assim, poxa, Jesus morreu, o nosso mestre morreu. Então todos os ensinamentos que ele deixou, e agora? Como é que vai ser? Como é que nós ficamos já que o mestre não está? E quando na passagem da ressurreição, quando as mulheres vão ao sepulcro, e lá eles vão ver, né, um homem sentado de branco. Ele vai dizer assim, porém disse-lhes, olha só, porém disse-lhes, não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, o que aqui, eis aqui o lugar, onde o puseram. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. Jesus tinha falado que ele morreria, mas ele iria ressuscitar. E alguns estavam incrédulos quanto a isso. Quando ele dá esse comando, dizei aos discípulos e a Pedro, imagino os outros falando assim, eita, Jesus agora chamou os outros discípulos, menos Pedro, porque Pedro tinha um negado. Né? Pedro tinha negado Jesus. E imagina a rodinha de fofoca, dizer assim, olha, Jesus não chamou Pedro de discípulo, né? Ele chamou os outros, dizei aos discípulos e a Pedro, então em particular, e que ele vai diante de vós, lá na Galileia, e lá ele vai esperar pela gente. Então, imagino os usos que isso deu. Quando Jesus vai fazer alguma coisa na sua vida, e quando ele faz, dá muitos usos mesmo. Tem pessoas que ficam só de olho para ver realmente e começar a comentar. Mas preste atenção no ponto que eu quero chegar aqui com você. E nesse mesmo texto, no de João capítulo 21, João 21, Pedro ele vai tomar uma atitude. Eles vão para a Galileia. E ele vai tomar uma atitude. Qual é essa atitude? Voltar à prática daquilo que Jesus já tinha tirado. Jesus já tinha o tirado de pescador, né? Já tinha tirado ele de pescador. Agora ele era discípulo e ele já tinha visto tudo que Jesus fez. Porém, Pedro nega Jesus. Porém, Pedro se aquece na fogueira dos outros, ele vai junto com os demais, se aquece na fogueira dos outros, mas porém ele se arrepende. Só que quando as mulheres avisam que Jesus... a porta do sepulcro estava aberta e Jesus não estava, os outros discípulos ali correm junto com as mulheres, o anjo que está ali vai dizer para eles que Jesus não estava mais lá, mostra o lugar vazio e diz, avise aos discípulos e a Pedro, que ele vai diante de vós a Galileia. Lá vocês vão ver ele, né? Ele vai estar lá. Eles vão e nada acontece. E Pedro toma uma atitude. Qual a atitude? Voltar à prática do que ele era antes. Ele vai dizer assim, olha, Jesus morreu, está tudo acabado, então eu peguei 3 anos e meio aí da minha vida seguindo Jesus, eu perdi. E então, sabe, eu vou voltar para aquilo que eu sei fazer. Eu vou voltar a pescar. Quando ele toma essa atitude, os outros discípulos vão dizer assim, eu também vou com você. Nós também vamos. E eles vão pescar. E eles repetem a mesma coisa de Lucas 5. Lançam rede, tira a rede. Lança a rede, tira a rede e nada pescam.
A noite inteira. Já está amanhecendo, joga a rede, tira a rede, nada pega. De repente eles ouvem uma voz assim dizendo: ei, tem alguma coisa para comer? Tem alguma coisa aí para comer? Aí eles vão dizer assim: não, porque passaram a noite toda e não pegaram nada. Não tem nada para comer. E aí Jesus vai dizer assim, ó, lança a rede para o lado direito. Essa é uma frase que eles já tinham ouvido antes, em Lucas 5. Jogai a rede para o lado direito. Quando eles fazem isso e jogam a rede, puxam 153 grandes peixes. Logo, associa-se lá em Lucas 5. Ele falou, joga a rede para o lado direito. Quando nós jogamos, tivemos a primeira pesca maravilhosa. Agora, novamente, ele diz, lança a rede para o lado direito. 153 grandes peixes. Ou seja, é ele. Quando cai a ficha que era ele, Pedro se lança ao mar. Quando ele chega à praia, Jesus já tinha feito uma fogueira, já estava assando um peixe, já tinha pão. Imagino eu, os discípulos chegando, mestre, e Pedro por ali, desconfiado, porque tinha negado Jesus e tinha ouvido falar, dizer aos discípulos e a Pedro, que eu vos encontrarei, que eu vou adiante deles e vos encontrarei na Galileia. Enquanto o peixe está assando e os outros vão complementar, vão fazer o restante para comer, Jesus chama Pedro. E aí que acontece algo maravilhoso. O que acontece? Jesus vai dizer para ele, Pedro, tu me amas? Ele vai dizer sim. E eles caminham mais um pouquinho e Jesus diz assim novamente, Pedro, tu me amas? Ele vai dizer sim, Senhor. E eles caminham mais um pouquinho e Jesus diz assim, Pedro, tu me amas? Ele se entristece pela terceira vez, por causa da pergunta, e vai dizer assim, Senhor, tu sabes. E ele vai dizer, então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, eu te chamei para apacentar. Não foi para ser pescador de peixes, foi para ser pescador de homens. Eu já te tirei dessa situação, já te tirei dessa profissão, já te coloquei em outra. Não se preocupa, sou eu quem garanto a tua vitória e vou adiante de vocês. Sou eu que vou à frente. Daquilo que eu já te tirei, não é para você mais voltar. Deus já tirou você de vários lugares. Jesus já falou para você sair de vários lugares. Sair daquelas amizades estranhas, sair do meio daquelas pessoas que não contribuem com você. Sair daquela situação que você fazia que desagrada a ele. Ele já falou isso para você. Mas ainda hoje ele diz, tu me amas? Tu me amas? Se você ama ao Senhor Jesus, então obedeça o que ele está falando. Hoje ele me trouxe aqui para gravar esse vídeo para dizer para você, está na hora de largar aquilo que ele já disse para você deixar. Está na hora de você abandonar aquilo que ele disse que já era para você abandonar. Está na hora de viver o extraordinário de Deus. Quando você fizer isso, obedecer aquilo que ele já te falou, sim, o extraordinário vai acontecer. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal. Inscrever o canal, deixar um comentário, deixar o seu like. Se tiver botão de hype o vídeo. Compartilhe com o seu grupo de WhatsApp, com as pessoas, para que essa mensagem chegue a outras pessoas. E eu creio, sim, que o melhor de Deus vai estar na tua vida. Vai fazer sentido para você. A partir do momento que você abandonar aquilo que ele já te disse para abandonar. De onde ele já te tirou. Não volte para lá. De onde ele já te tirou. Ele já te tirou, já te deu uma grande chance. Não volte para lá. Faça aquilo que ele colocou no seu coração. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.